Fala, dentista! Ó, você pode estar com o consultório cheio, atendendo bastante pacientes, mas às vezes não está sobrando dinheiro no final do mês. Se isso está acontecendo, você pode estar cometendo um desses 4 principais erros financeiros no teu negócio. Tem muito dentista deixando dinheiro em cima da mesa. Não adianta atender muito, ter agenda lotada, mas também, no final, não ter dinheiro, não conseguir construir patrimônio. Então eu vou contar para vocês aqui alguns segredinhos que tem muita gente. Ó, eu vou dizer que quase 99% dos dentistas cometem pelo menos um desses erros que eu vou contar aqui. Então presta atenção que eu tenho certeza que vai te ajudar. Bom, meu nome é Fábio Guimarães, sou dentista, empresário e ajudo dentistas no Brasil inteiro, também em Portugal, no Equador, no Paraguai, a melhorarem a gestão do seu negócio, terem mais lucro e mais liberdade através de gestão empresarial. Bom, então vamos lá. Quais são os principais erros aí que os dentistas cometem quando a gente fala da parte financeira do nosso negócio? O primeiro erro é a precificação. Você sabe que a maioria das clínicas, quando vai colocar preço no seu serviço, olha o mercado, dá aquela estudada, vê o concorrente, o principal concorrente, vê o preço que ele está colocando e coloca um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima, tentando se posicionar. Isso é um grave erro. Por quê? Porque os custos fixos e variáveis do seu concorrente podem ser, e na maioria das vezes são, diferentes dos seus. Então você está precificando baseado no custo dele. Isso está errado. A gente não tem controle sobre isso. Agora eu tenho que saber qual é o meu custo fixo, o meu custo variável, eu tenho que saber qual que é a minha taxa de cartão, qual que é a minha carga tributária, como é que eu estou, qual que é a minha alíquota tributária, taxa de retrabalho, depreciação, tem tanta coisa envolvida, até a forma que você remunera o seu dentista parceiro pode ser diferente. Então a composição do preço ela vem de vários fatores. E é importante você ter conhecimento sobre isso. Porque se você não tem, e às vezes você estiver mal precificado, eu preciso te contar uma coisa. Quanto mais você atende, pior é para o seu negócio. Presta atenção nisso. Parece um contrassenso, né? Poxa, quanto mais eu atendo, pior para o meu negócio? Sim, porque muitos dentistas, quando você coloca numa planilha de precificação, a gente faz isso nas consultorias, o dentista leva um susto, porque tem muito procedimento que ele não está ganhando quase nada. Tem formas de remunerar o dentista que o dono da empresa, da clínica, está pagando para fazer o serviço. Ou seja, você está deixando dinheiro em cima da mesa, você está perdendo, ao invés de você aumentar seu patrimônio, você está diminuindo. Isso não pode acontecer. A gente montou um negócio, aqui não é ONG, né? A gente precisa fazer o negócio ter lucro. Gente, lucro é bênção na tua vida, na vida dos teus funcionários, na vida da tua família, na vida dos fornecedores, na vida dos teus pacientes, que quando uma empresa tem lucro, ela pode melhorar, ela pode crescer e isso vai reverberar na vida de todo mundo. Então a gente tem que lutar pelo lucro, né? Então a gente não pode pensar em não fazer isso. Por isso que a precificação é um ponto que é crucial, sendo que a grande maioria, vou dizer assim, talvez 95% ou 98% dos dentistas no Brasil, se você, quando a gente visita, quando a gente vai dar consultoria, não tem uma planilha de precificação, né? Se baseia somente no mercado. Isso é uma falha muito grave, tá? Então é importante olhar para isso. Esse é o primeiro ponto que provavelmente você deve estar cometendo aí no seu negócio, mas isso é fácil de resolver. Porque você pode pensar, mas Fábio, eu não gosto de trabalhar com planilhas, eu não sou do financeiro, meu perfil não é muito conforme, né? Eu gosto mais de atender. Ok, não tem problema, mas você pode fazer uma empreitada, né? Você pode buscar uma planilha de precificação, chamar alguém que possa fazer isso uma vez por ano, para você ter esse controle, saber qual que é o teu ponto de equilíbrio, o quanto que eu posso dar de desconto ou não para o paciente. Você sabia, se eu pegar aqui um valor de R$1.000, se eu der 10% de desconto, eu diminuo 20% da minha margem de lucro. Você precisa saber disso. Porque olha só, você está dando desconto, está diminuindo margem. Essa margem é só do teu bolso. Quando você remunera o teu dentista parceiro aí 30%, tem dentista que remunera o parceiro 30%, 35%, 40%, 50%. Eu já vi no mercado 60%, 70% que você paga para o dentista parceiro. Gente, você paga acima de 30%, você está numa zona de risco. Provavelmente você está tirando dinheiro do bolso e dando para o teu dentista parceiro. E você acha que está certa essa relação? Tá? Então, tem formas corretas de fazer isso. Cuidado que a precificação pode estar acabando com o teu negócio. Tá? Não adianta você olhar a clínica cheia. Aqui a gente vê exemplos de várias franquias hoje fechando. Por quê? Porque estão mal precificadas. Botaram o preço lá embaixo e aí não conseguem suportar toda a operação. Tá? Então é importante olhar para esse ponto. Primeiro, precificação. Bom, o segundo ponto que eu quero falar para vocês é assim, ó, é o dentista, o segundo grande erro financeiro, é o dentista cair no papo de vendedor. Como assim, Fábio? Poxa, a gente sabe que existem muitas máquinas, muitos equipamentos, muitos lançamentos, principalmente quando a gente vai nessas feiras grandes, né? Poxa, equipamentos, fala, nossa, eu queria ter isso aqui na minha clínica, scanner intraoral, raio-x panorâmico, tomógrafo. Para quem trabalha com harmonização, tem
tem ultrassom, tem um monte de equipamentos que a gente fala, cara, que legal se eu tivesse isso na minha clínica. Mas é assim, a gente precisa pensar que a nossa clínica ela tem que ter o ROI. O que é isso? É o retorno sobre investimento. Eu não posso comprar um equipamento só para comprar porque eu acho bonito. Ah, porque as pessoas vão gostar daquela questão do ego. A grande maioria das clínicas não está preparada para comprar equipamentos grandes. Tem equipamento de 100 mil, 150 mil, 200 mil. E aí você tira esse dinheiro. Olha só o que acontece. A gente tem visto muito isso acontecendo no mercado. Você tira esse dinheiro, você compra vamos colocar um exemplo, um raio-x panorâmico. A clínica começa a botar parcelas para pagar esse raio-x panorâmico, são parcelas altas. E aí você descapitaliza o dentista e esse dinheiro, daí ele fala, eu não tenho dinheiro para investir no marketing, por exemplo. Então ele cria um elefante branco dentro da clínica dele. Tá lá um raio-x panorâmico que usa muito pouco, né? E aí você acaba não tendo retorno sobre o investimento. A mesma coisa o scanner intraoral. A grande maioria das clínicas que colocou, muitas já devolveram, muitas estão vendendo. Por quê? Porque a pessoa não consegue ver retorno sobre esse investimento. Gente, a gente tem que pensar no negócio que prospere. Eu vou te falar que 75% das clínicas fatura abaixo de 30 mil reais. Poxa, se eu faturo menos do que isso, não faz sentido eu colocar um equipamento grande ali, que ele vai ser um elefante branco, tá? Então começa a pensar assim, o vendedor ele vem com um papo muito bonito, né? Não, mas olha, dá só uma olhada na parcela que você vai pagar, isso aqui cabe no seu bolso e tal, isso aqui vai te ajudar na venda. Aí você cai nessa conversa e aí você aumenta o teu custo de operação por ter essa máquina ali e você diminui sua margem de lucro. E não necessariamente você vai vender mais por conta disso. Tá? Então é importante fazer esse pensamento de raciocínio, porque assim, poxa, é bom comprar um equipamento, ter? Não, claro, não estou dizendo que não é bom. Isso pode fazer muito sentido, mas tem que ter o momento certo para fazer isso. Tá? Então isso é um erro, uma falha muito grave. E a terceira falha, a gente fala, é a parte de ticket médio baixo. Como assim? Esse é um erro que a gente vê na parte financeira, porque muitos dentistas eles acabam buscando e não lutando para aumentar o ticket médio. Gente, o ticket médio é um indicador financeiro que ele é muito importante. A gente tem que estar lutando e colocando ele para cima. Às vezes o dentista ele foca somente o paciente procurou o dentista para fazer uma restauração, ele vai lá e faz a restauração e acabou. Sabe? Ele não tenta vender o tratamento completo, ele não tenta olhar para o negócio dele e ver assim, o que é mais importante aqui no meu negócio, o que gera mais rentabilidade, o que eu posso gerar de valor agregado para o paciente. Né? Então, assim, qual que é o meu nicho dentro da minha empresa e qual que é o meu super nicho? Eu vou dar um exemplo. Na área de implantodontia, eu posso ter um nicho que é a implantodontia e eu posso ter um super nicho que é o protocolo, por exemplo. Então, é um ticket médio mais alto. Eu posso buscar isso, porque imagina, para eu fazer uma restauração, que é um ticket médio mais baixo, eu tenho que atender muitos pacientes. Eu posso atender menos pacientes com ticket médio mais alto. Agora, é claro, eu preciso agregar valor. Né? Eu falo que as clínicas que mais estão faturando hoje, eu tenho vários alunos que faturam muito, muito bem, 500, 600, 700 mil pessoas que já fizeram trabalho com a gente. E assim, essas pessoas que faturam tudo isso, por quê? Porque elas estão investindo em ticket médio cada vez mais alto. Mas lógico que eu preciso ter uma excelente experiência. Eu atendo muito menos, mas com grande experiência. Só que muitos dentistas preferem trabalhar ao contrário, atender muitos pacientes com pouca experiência e um ticket médio baixo. E aí eu vou te falar, você vai trabalhar muito e vai ter pouca lucratividade. Então cuidado com isso, tenta se posicionar um pouco melhor nesse mercado e você está sempre buscando aumentar o seu ticket médio, porque senão você vai deixar dinheiro aí em cima da mesa. Beleza? E agora nós vamos para o último erro na parte de gestão financeira, que esse erro também acomete, assim, grande parte, se não a maioria, das clínicas odontológicas. E o último erro é não olhar e tentar reduzir o seu custo o tempo todo. A gente fala que custo é igual unha, né? Que a gente tem que estar cortando o tempo todo, porque ela vai crescendo e a gente tem que ficar parando o tempo todo. E a gente, no dia a dia, na correria, que eu sei que a vida do dentista é bem corrida, né? Principalmente os dentistas que ainda não se antenaram muito para a gestão, eles estão mergulhados aí no operacional, estão o tempo todo atendendo, e aí ele não tem tempo para olhar isso. Gente, reduzir custo fixo é tão importante, porque olha só, se eu aumento R$1 nas vendas, eu não aumento R$1 no meu lucro. Tá? Eu aumento, dependendo da minha margem de lucro, vamos colocar aqui 30%, eu aumento 30 centavos de lucro. Agora, se eu economizo R$1, é R$1 injetado no lucro na veia. Então, olha só a importância da gente tentar reduzir custo. Tá? Então, esse é um ponto que muita gente deixa de lado e faz total diferença no seu negócio. Agora, um ponto importante. Quando eu falo reduzir custo, eu não falo reduzir qualidade.
Tá? Isso é bem importante, porque a gente fala assim, mas eu vou comprar uma resina mais barata, porque eu vou comprar um material de segunda. Não, não é isso que eu estou falando. Mas reduzir custo é assim, a gente tentar sempre estar negociando com os nossos fornecedores. Na nossa empresa, a gente não compra absolutamente nada sem 3 orçamentos. Então é importante ter isso. E olha para todos os teus custos fixos e olha para todos os teus custos variáveis. Tá? Começando pelos custos fixos. Poxa, internet você pode negociar, tem um monte de coisa que você pode verificar. Às vezes quem tem internet, TV a cabo também pode. Então, começa a olhar, pega a tua lista de custos fixos e começa a ver o que dá para negociar. Talvez você fale, aluguel não dá para negociar. Não, eu sei. Tem coisa que realmente não dá. Mas, por exemplo, se às vezes você tem uma tarifa que você paga para o banco, você pode tentar negociar. Às vezes você pode tentar negociar com algum fornecedor que preste o serviço fixo ali para você. E aí, olhar para os teus custos variáveis, que é tudo aquilo que você compra, que você utiliza dentro do atendimento. Resina, luvas, máscara, enfim, todos os insumos. Aqui é importantíssimo comprar com 3 orçamentos, porque daí você vai olhar e vai estar sempre buscando essa negociação. Às vezes compensa comprar mais para pagar um preço menor. E, gente, é importante assim, toda vez que a gente vai comprar, a gente tenta parcelar o máximo que der e receber o máximo à vista. É o nosso fluxo de caixa. A gente tem que estar sempre buscando isso. Se eu pudesse receber todos os meus pacientes à vista, seria ideal. Se eu pudesse pagar todos os meus fornecedores no longo prazo, seria o ideal. Então a gente tenta buscar essa matemática de tentar negociar com o fornecedor para mais para frente e tentar receber o máximo à vista. Então olha para o teu custo, porque tem muita coisa que a gente às vezes se apega a um fornecedor, que a gente gosta da pessoa, ele é ponta firme e tal, está ali com a gente há muito tempo, entrega qualidade, só que o mercado está mudando, tem outros fornecedores com o mesmo material entregando também excelente qualidade e está ali de lado. Então, vale a pena sim, né, você chamar esse cara, conhecer o serviço dele e até chamar o cara que você gosta e falar, cara, eu estou com um fornecedor que está me oferecendo isso, você consegue cobrir? Cara, eu queria continuar com você. Poxa, eu faço muita questão, mas de fato eu estou conseguindo qualidade também com isso daqui e você consegue negociar. Então, busca essa negociação, porque fazendo isso você vai reduzir seu custo e reduzindo seu custo é lucro na veia. Bom, se esse vídeo fez sentido para você, então já segue logo esse canal, que aqui a gente coloca muitos vídeos de gestão para clínicas odontológicas. Até o próximo vídeo.